Aquele foi um momento mágico, sabe? Acho que foi naquela noite que realmente aconteceu. Nós nos apaixonamos. E logo depois disso, nos tornamos um casal. Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog, do ABBA, não eram apenas parceiros musicais. Eles também eram um casal romântico cuja história de amor refletia o sucesso mundial da banda. No entanto, suas vidas pessoais acabaram se separando, deixando os fãs com inúmeras perguntas sobre a natureza do relacionamento e seu subsequente término. Em uma rara e sincera entrevista, Ulvaeus finalmente falou abertamente sobre suas experiências com Fältskog, oferecendo um vislumbre das complexidades e desafios que enfrentaram juntos. Mas antes de revelarmos isso, vamos saber mais sobre Björn Christian Ulvaeus, que nasceu em 25 de abril de 1945, em Gotemburgo, Suécia. Aos 6 anos, sua família se mudou para a pequena cidade de Västervik. Seu pai, Eric Gunnar, e sua mãe, Aina Elisa Victoria, tentaram proporcionar um lar estável para Björn e sua irmã, Eva Margareta. Mas a vida de Björn, mesmo desde jovem, parecia destinada a algo muito além das ruas tranquilas de sua cidade natal. Antes do ABBA, Björn já era uma estrela em ascensão. Ele se juntou a uma banda sueca de folk schlager, os Hootenanny Singers, ganhando fama local. Durante uma turnê com a banda em 1966, o destino o apresentou a Benny Andersson, tecladista de outro grupo, os Hep Stars. A conexão entre eles foi instantânea. A música os uniu. E em pouco tempo, eles já estavam compondo canções atemporais, mesmo antes de alguém sequer saber seus nomes. A primeira música que fizeram juntos, Isn't It Easy to Say? E foi apenas o começo de uma ligação que mais tarde mudaria o mundo da música. A vida de Björn tomou outro rumo em 1969, quando conheceu Agneta Fältskog durante um programa especial de televisão. Não foi apenas um encontro entre dois artistas. Foi o início de uma história de amor que alimentaria grande parte da música do ABBA. Mas esse amor, como tantas coisas na vida, acabaria por ruir, deixando uma cicatriz que ecoaria em algumas das canções mais emotivas da banda. Ao longo dos anos, Björn e Benny continuaram a trabalhar juntos na música. Em 1970, eles alcançaram um pequeno sucesso na Suécia com She's My Kind of Girl, que se tornou popular no Japão. Mesmo com o sucesso de seus primeiros trabalhos, ninguém poderia ter previsto o fenômeno que viria a seguir. O ABBA nasceu quando Agneta se juntou a Björn e Benny e Annie Frid Lyngstad. A Frida juntou-se a eles mais tarde. O nome pode ter sido simples, mas a música não. Björn, o guitarrista, assumiu mais papéis do que apenas tocar. Ele cantou como vocalista principal em diversas faixas, cada uma expressando emoções diferentes. Esperança, alegria. Mais tarde, desgosto. No entanto, a felicidade que o ABBA demonstrava ao mundo no palco por vezes refletia-se nas suas vidas. O casamento de Björn e Agneta, outrora promissor, começou a desmoronar no final da década de 1970. As canções da banda passaram a representar a dor que Björn sentia. Em 1980, o divórcio foi finalizado e, pouco depois, o ABBA se dissolveu. O que antes parecia uma força imparável de repente se mostrou frágil. Após o ABBA, Björn não parou de criar. Ele e Benny voltaram sua atenção para os musicais, colaborando em projetos como Chess e Mamma Mia. Esses novos empreendimentos lhe trouxeram reconhecimento, mas nada conseguiu preencher o vazio deixado pelo fim do ABBA. Mesmo quando os prêmios começaram a chegar, sempre havia a sensação de que algo havia se perdido. Anos depois, em 2013, Björn e Benny, juntamente com o DJ Avicii, compuseram o hino do Festival Eurovisão da Canção. Foi uma homenagem às raízes do ABBA, mas também mostrou o quanto as coisas haviam mudado. O tempo passou e, embora o mundo ainda amasse a música do ABBA, as pessoas por trás dela seguiram em frente, cada uma carregando suas próprias histórias de perda e transformação. Em 2021, houve um vislumbre do passado quando o ABBA se reuniu para anunciar um novo álbum e uma experiência de concerto virtual, o ABBA Voyage. Após 40 anos, eles retornaram ao estúdio. Foi agridoce, uma prova de que, embora as coisas nunca possam ser as mesmas, algumas partes do passado valem a pena revisitar. A vida pessoal de Björn também passou por altos e baixos. Seu casamento com Agneta terminou, mas em 1981 ele encontrou o amor novamente com a jornalista musical Lena Kelesho. Eles tiveram 2 filhas e viveram em relativa paz por muitos anos, mas até mesmo esse capítulo chegou ao fim quando se separaram.
A mudança, ao que parecia, era a única constante na vida de Bjorn. No entanto, em meio a toda a turbulência pessoal e profissional, Bjorn se manteve firme. Ele era mais do que apenas um músico. Ele se tornou empresário, defensor de uma vida sem dinheiro em espécie e até porta-voz do ateísmo. No entanto, apesar desses novos papéis, sempre havia a sensação de que o passado, especialmente seus anos com o ABBA, continuava presente, causando-lhe traumas. Em 2024, Bjorn encontrou o amor novamente, casando-se com Christina Sass. A cerimônia aconteceu em Copenhague e, embora tenha sido um novo começo, deve ter dado a sensação de que a vida continua seguindo em frente, por mais que desejemos nos agarrar ao passado. Por outro lado, temos Agneta Feldskog, que nasceu em Jönköping em 5 de abril de 1950, a primeira das duas filhas de Knut Ingvar Feldskog, gerente de uma loja de departamentos, e Birgit Margarita Johansson. Desde cedo, sua vida foi moldada pela música. Seu pai, apaixonado pelo mundo do entretenimento, compartilhou seu amor pela música com ela. Ao mesmo tempo, sua mãe se dedicava aos cuidados da família. Em 1955, nasceu a irmãzinha de Agneta, Mona. Mas mesmo com uma família crescente, o coração de Agneta estava ancorado na música. Quando tinha apenas 6 anos, Agneta escreveu sua primeira canção, Två små troll, Two Small Trolls. Era como se a música corresse em suas veias. Ela começou a ter aulas de piano aos 8 anos e logo passou a cantar no coral da igreja. Seu amor por se apresentar cresceu ainda mais e, no início da década de 1960, formou um trio musical local com 2 amigas. Elas se chamavam The Cambers, mas, como acontece com muitos jovens que sonham, suas esperanças foram frustradas quando não conseguiram encontrar shows suficientes para se manterem. Aos 15 anos, Agneta conseguiu seu primeiro emprego de verdade, cantando em uma banda de baile local. Foi o primeiro passo em uma jornada longa e imprevisível. Ela abandonou a escola para se dedicar à sua paixão, embora trabalhasse como telefonista diariamente. Conciliar o trabalho e as apresentações acabou se tornando insustentável. Então ela seguiu seu coração na música. Após um término doloroso com seu então namorado, Bjorn Lilja, Agneta transformou sua dor em seu primeiro grande sucesso, Jag var så kär. Eu estava tão apaixonada. Sua emoção genuína tocou muitas pessoas, lançando-a ao estrelato. O talento de Agneta chamou a atenção do produtor musical Carl Gerhard Lundqvist, que a queria em sua gravadora, mas não estava interessado em sua banda. Reluctantment, ela decidiu seguir carreira solo, assinando um contrato com a Capitol Records em 1967. Seu single de estreia alcançou o topo das paradas suecas em 1968, vendendo mais de 80 mil cópias. Não foi apenas sorte. Agneta havia encontrado sua voz. Embora tenha alcançado o sucesso cedo, a trajetória de Agneta não foi isenta de dificuldades. Ela se aventurou na Alemanha, onde seu noivo, o produtor Dieter Zimmermann, havia lhe prometido o estrelato. Mas o material que lhe apresentaram pareceu inadequado quando ela chegou, desconectado de quem ela era. Ela se recusou a cantar músicas em que não acreditava e encerrou o noivado e sua busca pela fama na Alemanha. Retornou à Suécia em 1970 e continuou a construir sua carreira, apesar de uma batalha judicial por uma canção da qual foi acusada de plágio. Em 1977, o caso foi resolvido, mas esses desafios poderiam ter pesado muito sobre o espírito de qualquer pessoa. Agneta, no entanto, perseverou. Em 1972, ela aceitou um novo desafio, subindo ao palco na produção sueca de Jesus Cristo Superstar. Interpretar Maria Madalena foi uma oportunidade de se expandir como artista, mostrando a profundidade de seu talento além do mundo pop. Então surgiu Bjorn Ulvaeus. Eles se conheceram em 1968 e logo o relacionamento floresceu. Em 1971, casaram-se, uma união que parecia destinada a mudar suas vidas e o mundo da música. Com Annie Fried-Lyngstad e Benny Andersson, nasceu o ABBA, uma banda que alcançaria fama internacional meteórica. Mas a fama teve seu preço. As pressões implacáveis da indústria musical começaram a afetar seu casamento com Bjorn. O vínculo entre eles, outrora tão forte, desfez-se em 1978. Em 1979, divorciaram-se, encerrando um capítulo de forma silenciosa, porém dolorosa. Contudo, mesmo após a decepção pessoal, Agneta e Bjorn juraram manter seus compromissos profissionais com o ABBA. Enquanto a banda continuava a dominar as paradas musicais, Agneta se dedicou à sua música.
Ela gravou um álbum solo, Elva Kvinnor i ett hus, 11 mulheres em uma casa. Este projeto revelou as complexidades pessoais e profissionais de sua vida. Embora não tenha alcançado o mesmo sucesso comercial que outros álbuns do ABBA, permaneceu por mais de um ano nas paradas suecas, o que demonstra seu apelo duradouro. No entanto, seus problemas nunca estiveram longe da superfície. As letras comoventes de canções do ABBA, como The Winner Takes It All, refletiam seu casamento conturbado. Ela dedicou-se de corpo e alma a essas canções, transformando sua dor em arte. Em 1982, o ABBA se separou discretamente, sem uma grande despedida. Agneta deu um passo para trás, buscando consolo longe dos holofotes. Ela gravou duetos e álbum solo, obtendo sucesso moderado, mas o brilho e o glamour do auge do ABBA já haviam ficado para trás. Seu álbum de 1983, Wrap Your Arms Around Me, foi um sucesso, alcançando o primeiro lugar em diversos países europeus. Mas, embora os fãs ainda a adorassem, Agneta buscava cada vez mais privacidade, afastando-se do caos da fama. Afinal, o sucesso nem sempre traz paz. Mesmo quando encontrou o amor novamente e se aventurou em novos projetos criativos, como o filme sueco Raskenstam e colaborações com seus filhos, havia uma sensação de resignação silenciosa, um desejo de ser deixada em paz. Ela havia alcançado o auge do estrelato, mas o preço que isso lhe cobrou era inegável. Após o lançamento de I Stand Alone, Agneta Fältskog se afastou da cena musical, deixando para trás um mundo que outrora adorava sua voz. Por 17 longos anos, ela desapareceu dos olhos do público. Durante esses anos de reclusão, encontrou consolo na astrologia, na yoga e na companhia tranquila dos cavalos. Sua vida reclusa na ilha de Écoro tornou-se um refúgio. Longe dos holofotes sob os quais outrora brilhava, em 1990, Agneta tentou encontrar o amor novamente, casando-se com o cirurgião sueco Thomas Sonnenfeld. Mas, assim como sua música, esse capítulo terminou abruptamente. O casamento deles durou apenas 3 anos antes de se divorciarem em 1993. A vida, porém, reservava mais sofrimento para ela. No ano seguinte, a tragédia aconteceu quando sua mãe, dominada pelo desespero, tirou a própria vida pulando da sacada de seu apartamento em Jönköping. Agneta foi consumida pela dor, e seu sofrimento se aprofundou quando seu pai faleceu apenas um ano depois. Em 1997, um vislumbre de companheirismo pareceu retornar quando ela conheceu um operador de empilhadeira holandês chamado Gert van der Graaf. Mas até mesmo esse relacionamento, repleto de esperança, mergulhou em turbulência. Quando Agneta decidiu terminar o relacionamento em 1999, ele não conseguiu aceitar. Começou a persegui-la, assombrando o refúgio tranquilo que ela havia construído. A situação escalou a tal ponto que os tribunais intervieram, emitindo uma ordem de restrição e deportando-o para a Holanda em 2000. No entanto, a dor da separação é implacável. Em 2005, após o término da ordem de restrição, Van der Graaf retornou, perturbando mais uma vez sua paz. Apesar das tempestades emocionais que a cercavam, em 1996, Agneta escreveu sua autobiografia, Som Jag är, posteriormente publicada em inglês como As I Am. Ela revisitou sua jornada através da música, selecionando canções para uma coletânea chamada My Love, My Life. Os fãs a acolheram mais uma vez, atraídos pela vulnerabilidade que ela compartilhou em sua história. O livro tocou muitos corações e vendeu mais de 50 mil cópias em todo o mundo. Então, em 2004, algo inesperado aconteceu. A voz de Agneta ressurgiu, delicada e poderosa, como novo single If I Thought You'd Ever Change Your Mind. A canção se tornou seu maior sucesso nas paradas do Reino Unido, alcançando a 11ª posição. Uma semana depois, ela lançou o álbum My Coloring Book, uma coletânea de covers dos anos 1960, músicas que ela adorava. Foi como se o tempo tivesse parado. O mundo sentia falta da sua voz e a recebeu de braços abertos. Mas, fiel à sua natureza, Agneta se manteve afastada dos holofotes, evitando a extensa promoção que normalmente acompanharia um lançamento desse porte. Um segundo single de sucesso, When You Walk in the Room, alcançou o top 40 do Reino Unido. Mas, mesmo com esses êxitos, Agneta manteve-se distante, fazendo apenas uma breve aparição no intervalo do Festival Eurovisão da Canção com seus ex-companheiros do ABBA. Os fãs se apegaram a esses momentos fugazes, na esperança de mais. Mas ela hesitava em se expor demais novamente. Em 2008, outro capítulo de seu legado se desenrolou. Ela se juntou às suas ex-companheiras de banda na estreia de Mamma Mia.
Na Suécia, um momento raro em que as 4 integrantes estiveram juntas diante dos fãs pela primeira vez em mais de 2 décadas. A cena foi emocionante e lembrou a todos da magia que elas criaram juntas e de como o tempo as transformou. Em 2013, Agnetha surpreendeu a todos novamente com o lançamento de seu primeiro álbum de inéditas em quase uma década. Canções como When You Really Loved Someone e Dance Your Pain Away revelaram uma voz que ainda conservava beleza e fragilidade. Seu dueto com Gary Barlow, I Should Have Followed You Home, foi um dos pontos altos, e por um breve momento ela até retornou ao palco. Mas os anos de reclusão cobraram seu preço e as aparições públicas foram poucas. A vida nunca parou, mas o ritmo diminuiu para Agnetha. Em 2017, começaram a surgir rumores sobre novas músicas com o ABBA. Ela se reuniu com seus companheiros de banda para gravar 2 novas músicas. A nostalgia era palpável. Porém, como sempre, Agnetha se manteve reservada. Foi somente em 2021 que o ABBA anunciou oficialmente seu retorno com Voyage, seu primeiro álbum em 40 anos. A voz de Agnetha, ainda terna e cheia de emoção, ecoou mais uma vez nos corações dos fãs. No entanto, a vida de Agnetha longe dos holofotes foi igualmente complexa. Seu medo de voar, que se intensificou após um incidente terrível durante a turnê americana do ABBA em 1979, a manteve com os pés no chão durante grande parte de sua carreira solo. Ela se envolveu em um acidente de ônibus em 1983, o que só intensificou suas angústias. Björn Ulvaeus, do ABBA, finalmente quebra o silêncio sobre Agnetha Fältskog. Tudo começou quando Björn Ulvaeus tocou os corações dos fãs do ABBA em todo o mundo com sua música emocionante. Ele não é apenas um músico talentoso, suas composições impulsionaram a banda a níveis vertiginosos de fama. No entanto, por trás da fachada glamourosa, a jornada não foi tão tranquila quanto parecia. A banda, composta por 2 casais, acabou por enfrentar profundas animosidades, especialmente entre Björn e sua esposa, Agnetha Fältskog. Seu talento incrível e performances de tirar o fôlego mascaravam uma tensão latente que fervilhava sob a superfície. Desde cedo, Björn era apaixonado por música. Antes do ABBA, ele fazia parte de uma banda sueca chamada The Hootenanny Singers. O destino interveio quando ele cruzou o caminho de Benny Andersson, do Hepstars, formando um laço baseado no amor pela música e no sonho compartilhado de criar algo especial juntos. Eles trabalharam em estreita colaboração, produzindo músicas e ajudando as bandas um do outro no estúdio, mas Björn ansiava por mais. Em breve, seu coração encontraria sua alma gêmea. Em 1969, durante as filmagens de um especial de televisão nostálgico, Björn conheceu Agnetha, uma jovem cantora que estava apenas começando sua carreira. Com apenas 18 anos, ela havia lançado recentemente seu primeiro single solo. Apesar da inexperiência dela, a conexão entre eles acendeu instantaneamente uma paixão que parecia um conto de fadas. Os dois pareciam inseparáveis, sonhando com um futuro onde pudessem compartilhar suas vidas e sua música. Casaram-se em 6 de julho de 1971, em uma cerimônia pitoresca em uma vila, com Benny tocando órgão. Juntos, eles desfrutaram das alegrias da paternidade, dando as boas-vindas à filha Linda em 1973 e ao filho Peter em 1977. No entanto, o início promissor logo foi ofuscado. Nessa época, Björn e Benny estavam formando a dupla Björn and Benny. No entanto, faltava algo. Quando Agnetha e a namorada de Benny, Annie Fried-Lyngstad, se juntaram ao grupo, nasceu o ABBA, uma parceria destinada a se tornar icônica. O sucesso deles foi fenomenal. Com sucessos que alcançaram o topo das paradas e conquistaram o coração de fãs no mundo todo, sua música teve um impacto profundo. Canções como People Need Love os catapultaram para o estrelato. No entanto, sua vitória no Festival Eurovisão da Canção em 1974 consolidou seu lugar na história da música. Em turnê pelo mundo, eles desfrutavam da adoração dos fãs. No entanto, em meio a esse turbilhão, começaram a surgir problemas. A portas fechadas, Björn e Agnetha enfrentavam dificuldades. Após retornarem do concurso Eurovision, um momento comovente aconteceu quando perceberam que a filha não os reconheceu. Eles haviam ficado fora por quase um mês, e essa desconexão foi profunda. A banda queria estar presente para os filhos, mas a pressão da fama pesava muito sobre o casamento. Agnetha enfrentava pesadelos, temendo que os fãs lhe atirassem tudo, enquanto Björn tentava ser seu porto seguro.
Apesar de seus esforços, as expectativas implacáveis cobraram seu preço no relacionamento. A tensão tornou-se insuportável quando o ABBA atingiu o auge do sucesso no final da década de 1970. Eles se separaram no início de 1979, entrando com o pedido oficial de divórcio em 1980. Embora tentassem apresentar uma frente unida, alegando que tiveram um divórcio amigável, a verdade era muito mais dolorosa. Suas músicas começaram a revelar a confusão interior que sentiam, culminando na criação de The Winner Takes It All, uma canção comovente que narra a história de seus desgostos amorosos. Escrever a letra foi uma experiência catártica para Björn, repleta de emoções intensas. No entanto, interpretar a música foi outro desafio. A plateia vibrou quando Agneta cantou "Diga-me, ela beija como eu costumava te beijar?" Mas o verso representava o fim definitivo do relacionamento que um dia fora belo. Após a emocionante apresentação de 1981, Björn iniciou um novo capítulo, casando-se novamente e tendo mais 2 filhos. Essa transição magoou profundamente Agneta. Em seu livro de 1997, ela refletiu sobre a fachada de um divórcio feliz, admitindo que a dor persistiu por muito tempo após a separação. Enquanto Agneta lutava para lidar com a situação, buscando terapia, Björn mascarava sua dor através da música. Mais tarde, ele reconheceu a dificuldade do divórcio, afirmando que não havia vencedores nessa história. O peso da separação também afetou o restante do ABBA, pois as tensões dentro da banda aumentaram. Essa turbulência acabou levando à sua dissolução em 1982, após uma década de conquistas notáveis. A chama outrora brilhante do ABBA se apagou, restando apenas as lembranças de sua incrível jornada. Nos últimos anos, a banda se reuniu para criar novas músicas, e um documentário intitulado ABBA Colon Against All Odds explorou seus relacionamentos complexos. Embora o passado seja marcado por tristeza e mágoa, Björn e Agneta sempre estão presentes para inspirar os fãs, dizendo que às vezes o amor não dura, mas a música continua. E você, qual é a sua música favorita do ABBA sobre término de relacionamento? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.